Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de fazer sim um comentário, porque vocês nunca me viram falar, né, a respeito da campanha da fraternidade. Se eu pudesse chegar alguém acima de mim, né, que está na responsabilidade, talvez, da própria CNBB, em colocar a campanha da fraternidade em uma outra data. Porque, às vezes, a campanha da fraternidade tira a espiritualidade da quaresma, né? Eu sei que muitos pregadores não concordam comigo, mas eu posso expressar a minha opinião também. Essa opinião eu não vou colocar numa celebração, no grupo de oração, prefiro colocar aqui no canal. Então eu acho assim, já teve tempos que eu confiava na campanha da fraternidade, né? Hoje com essa teologia da libertação espalhada em todos os cantos da igreja, né? Muitos da teologia da libertação, porque eu olhei para trás, mas o catecismo está aqui, vão contra o catecismo da Igreja Católica. Mas tem outros pregadores que vão estar aqui, vão falar da campanha da fraternidade, mas se eu hoje for chamado para pregar numa comunidade e outros falam sobre a campanha da fraternidade, eu prefiro não. Que eu, sinceramente, eu acredito, na minha opinião, por favor, você não é obrigado a concordar comigo, mas tira a espiritualidade da quaresma. Eu fiz essa experiência uns 2 anos para cá. Eu comecei a viver a quaresma, a confessar, fazer o meu jejum, fazer minhas esmolas, entendeu? Porque algumas pesquisas, né, da campanha da fraternidade, a gente vê que por trás disso existe uma política, né? Orientação da igreja, né? Muitos dividido hoje também. Essa opinião você vai ver nas redes sociais, que não é só do Eudes, né? Mas tem padres também que não concordam, tem muitos pregadores também. Então você não vai ouvir eu falar da campanha da fraternidade nele aqui. E se eu for chamado também eu não vou, né? Porque eu acredito que a quaresma ela foge um pouquinho da espiritualidade em relação à campanha da fraternidade, né? Eu coloquei aqui a minha opinião, né? Talvez muitas pessoas não concordam, mas eu respeito a sua opinião, assim como gostaria que você também respeitasse a minha. Amém? O evangelho de hoje, Mateus 9, 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticam o jejum, mas os seus discípulos não? Disse Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado no meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Muito importante essa palavra, principalmente aqui no final. Por acaso o noivo, os amigos do noivo, que são os discípulos, pode estar de luto enquanto o noivo está com ele? Dias virão em que o noivo será tirado no meio deles. Então, esse período, meus irmãos, que nós estamos vivendo, o noivo não está com a gente. O noivo é Jesus Cristo, está espiritualmente, ele está na Eucaristia. Esse período, sim, nós fazemos o jejum, né? Mas por que os discípulos de João não jejuam como fazem os fariseus? Simplesmente, naquele momento, nesse evangelho, é porque a presença de Jesus com eles era uma festa, meus irmãos, minhas irmãs. Como diz uma música, não pode ser triste um coração que ama Cristo. Então aquele momento é uma festa, né? Em uma festa, ninguém fica sem comer.
É certo? Você vai numa festa, né? Ninguém jejua. Você já imaginou? Toma aqui, fulano, um copo de suco, um salgado. Não, eu vim aqui, estou de jejum. Meu Deus, fica em casa. Não vai para a festa. Você está me entendendo? Jesus aqui, ele não está diminuindo, não está falando mal do jejum, né? Você vai para uma festa, né? Todo mundo comendo, e lá no canto, uma pessoa, uma luzinha apagada, fazendo oração, com um copo de água na mesa. Eu acho muito estranho. Porque você está numa festa. Jesus estava dizendo ali, meus irmãos, minhas irmãs, que Ele é a festa. Ele veio ser, como diz lá em João 2, o vinho novo, aquele que traz alegria. Entendeu? Jesus explica que só a sua presença, nenhum jejum é necessário, pois Ele é o noivo que traz alegria para a humanidade. Jesus é o clima da festa, né? E não da penitência. Tipo assim, tem aqueles amigos que quando estão numa festa, falam assim, ó, a festa melhorou, você trouxe alegria para esse ambiente. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, né? Jesus traz alegria. E naquele momento não havia necessidade de fazer jejum. Hoje sim. Então o próprio Evangelho diz, o noivo será tirado no meio deles. Então sim, eles jejuarão. Agora sim a gente vai fazer jejum. Porque nós estamos num período de quaresma. Nós estamos num período, não é só também na quaresma, né, que vamos fazer jejum. Então Jesus explica, na sua presença nenhum jejum era necessário, pois Ele era o noivo, Ele era a alegria da humanidade. Entendeu? E hoje que Jesus, o noivo, Jesus foi tirado, Jesus é o noivo, a igreja é a esposa, meus irmãos, minhas irmãs. Então, Jesus explicou, bem explicadinho, né? E na sexta-feira, principalmente na sexta-feira da quaresma, né? Na sexta-feira santa, são dias de jejum, penitência e incluindo também a via sacra, né? O jejum torna a oração mais completa, meus irmãos, minhas irmãs. O jejum torna a oração mais completa. O jejum era necessário, pois ele é o noivo que traz alegria para a humanidade. O clima de festa, não de penitência. Jesus é o noivo. Hoje o noivo não está mais conosco. Ele está num período de retiro de 40 dias, né? Então, meus irmãos, o jejum torna a oração mais completa. Jejum que não é só privação de alimentos, mas sim privação de tudo aquilo que pode me levar ao pecado. Vamos citar algumas coisas aqui que eu gosto de anotar. Vamos citar palavrões. Palavrões, quer que eu entre em detalhe? Né? Desejar a mulher do próximo. O cara está de jejum aqui, mas está de olho nas pernas da mulher do cara. Ou vice-versa. A mulher está de jejum, está de olho no muque do cabra lá, né? E está fazendo jejum? Então, jejum do pecado. O jejum, nós podemos nos parar, né? Outros tipos de exemplo de jejum, parar de mentir. Não existe mentirinha, existe mentira. De prejudicar os outros. O jejum e a oração andam de mãos dadas. Uma pessoa que jejua, reza melhor, tem forças para cortar seus vícios pela raiz, pelo poder de Deus que ouve as nossas orações. O jejum nos fortalece contra todo tipo de pecado.
O jejum que agrada a Deus. Vamos lá. Parar de mentir, desejar a mulher do próximo, pegar o seu celular, diminuir as suas olhadas no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Vai assistir aqui, desliga um pouquinho, fica, principalmente hoje, sexta-feira, né? Dia de missa, meio-dia na catedral, aí na sua comunidade também, fica sem o celular. Na quarta-feira de cinza, eu fui na missa sem o celular. Rapaz, que coisa maravilhosa. Diminuir o WhatsApp, porque é o trabalho da gente de evangelizar, né? Mas diminuir muito a partir de quarta-feira de cinza. Diminuir, né? No jejum, deixar de assistir novela. Pelo amor de Deus, o seu Zé, eu não acredito que o senhor assiste novela. A senhora também, dona Maria, está fazendo assim com o dedinho, ó, e está fazendo assim, ó, que na hora da novela estão rezando o terço, né? Seu Zé, o senhor dorme na hora do terço. Então, deixar de assistir novela, deixar de assistir o Big Brother, isso aí não é nem só na quaresma, é o demônio entrando dentro dos lares. Uma vez eu ouvi um pregador falando que o Big Brother é igual um cano, esse cano bem grande, né? Que fica lá no inferno, fica depositado no inferno, e todas as imundícias que é jogado nesse cano vai para cada lar que assiste o Big Brother. Triste, muito triste isso. Eu pausei porque eu tossi. Então, meus irmãos, é muito triste isso, né? Como diz aquele senhor, que tristeza, né? Ver as famílias vendo quanta destruição. O que aqueles caras têm para oferecer, pelo amor de Deus? O que esse povo tem para oferecer para as famílias, meu Deus? Eu não acredito que um cristão assiste o Big Brother. Eu não acredito, né? Eu não acredito. O cristão, eu estou dizendo cristão, que vai à missa, eu não acredito que ele assiste novela, que ele assiste Big Brother. Eu não acredito. Entendeu? Então eu estou falando uma coisa aqui que não existe para quem está assistindo aqui, que não assiste mesmo, né? Diminuir no Facebook. Mas, gente, quantas pessoas que vão lá no... Eu vou falar aqui, hoje eu estou para falar, né? Quantas pessoas que vão lá no Facebook e colocam indireta para as outras pessoas. Que coisa nojenta, que coisa feia. Cristão não faz isso. Jogar indireta para as pessoas. Falar que está triste. Vai lá na igreja, vai lá no Santíssimo. Fala para Jesus, Jesus, eu estou triste. Precisa colocar lá no Facebook. Você quer que as pessoas tenham pena de você, meu irmão? Aí a pessoa vai lá para te ajudar. Fica assim não, amiga. Fica assim não, amigo. Tá não, vai lá para o Santíssimo. Vai lá falar para Jesus, através da confissão, que você está triste. Meus irmãos, minhas irmãs, cada atitude indiretas. Eu excluo as pessoas que ficam jogando indireta para os outros. Que coisa nojenta. Isso é atitude de gente que não tem Deus no coração. Não tem Deus no coração quem usa as redes sociais para ficar jogando indireta para as outras pessoas. Amém? Hoje eu falei bastante, né? Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Vamos participar da Santa Missa. Vamos participar nesse período tão forte da quaresma, né? A nossa meta nessa quaresma é confissão, oração, esmola, jejum, participar da Santa Missa,
Visite o Santíssimo. Se você participa uma vez só na missa, no domingo, vai mais durante a semana. Amém? Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.